Olá, sejam todos muito bem-vindos ao LisCast e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial que eu gosto demais dela, admiro, é uma farmacêutica, uma colega farmacêutica e eu vou pedir para que ela se apresente. Sara, por favor. Meu nome é Sara, sou farmacêutica, eu represento a Farm Special e tenho aqui a Alessandra, uma grande parceira, amiga farmacêutica. Já temos aí um tempo já nessa jornada de desenvolvimento, de criatividade. E eu sou muito honrada pelo seu convite, Alessandra, para participar aqui hoje desse E podcast. eu também me sinto honrada com a sua presença, Sara, porque quando é para falar de ativos, dermocosméticos e tudo mais da área magistral, a Sara, ela tem um conhecimento muito grande e gosto muito dos produtos da Farm Special. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, e você é nossa importante porta-voz aqui na Ai, que bom! região, o público que você atende. Eu acho que você sabe comunicar muito bem, tem esse acesso ao público feminino, e consegue aí transmitir o mecanismo de ação, os diferenciais dos nossos produtos. Então acho que é uma importante parceria que nós temos com você. Sim, com certeza. E hoje nós vamos falar de 3 ou não, nós vamos falar de 4 lançamentos. Um não é muito lançamento, mas ele é maravilhoso e muita gente não conhece, que é o Cristalide, mas a gente vai falar mais para o final. E a Sara vai falar de alguns lançamentos que a Dalissa já tem e são maravilhosos. Inclusive eu conheci no último congresso em julho, junho ou julho? Julho, né? Júlio, E eu quero que a Sara explique, e eu já elaborei aqui umas perguntinhas para a Sara, né, e eu posso começar? fica à vontade. Então vamos lá. Sara, por favor, explique melhor, né, sobre os melanócitos, se eles podem morrer, né, quando isso acontece e o que pode acontecer. É isso aí, células importantes da nossa pele. O melanócito é responsável pela produção de melanina. Lembrando que a melanina é responsável por proteger as nossas células, nossos queratinócitos, da ação dos raios solares. E a melanina, ela vai ficar justamente cobrindo o núcleo dos queratinócitos. Tem uma posição estratégica nas nossas células. O melanócito é uma célula que não para, está o tempo todo produzindo melanina por conta dessa função protetora, né? Acontece que, infelizmente, por conta, às vezes, de um excesso de exposição solar sem proteção, muitas vezes, associado a fatos também relacionados ao nosso envelhecimento hormonal. A gente tem uma soma de fatores, o envelhecimento extrínseco, que a gente fala, que é o fotoenvelhecimento causado pelo sol, associado ao envelhecimento intrínseco, do nosso envelhecimento fisiológico natural, a nossa queda de hormônios. A soma desses 2 fatores faz com que o nosso melanócito ele comece a ficar cansado. É o que nós chamamos de senescência. Ele fica velho, né, Fica Sara? velho, como todas as outras células, ainda mais ele, que é uma célula que não para de produzir. Ele está o tempo todo recebendo estímulo. Esse estímulo não é só do raio solar, dos raios ultravioletas, mas é uma célula com muitos receptores, justamente para sentir o ambiente. Ele recebe estímulos do próprio raio solar, que vai justamente ser o gatilho para ele produzir a melanina, mas ele tem receptor para hormônio, ele tem receptor para estresse, ele tem receptor para uma série de substâncias que estão na nossa corrente sanguínea, cortisol. E todo esse estímulo faz com que esse melanócito ele esteja o tempo todo produzindo. Chega uma hora que ele entra em fadiga, aquela senescência, e o que vai acarretar? A perda de pigmento daquela Aquelas região. aquelas manchas brancas, As né? manchas brancas, nós chamamos também de leucodermias, né, ou como parece um confete, né, a gente também Sim. pode classificar como aquela hipocromia em confete, lembrando que pode começar a surgir nos membros, né, principalmente os braços, as pernas, que são áreas que a gente muitas vezes não protege com um protetor todos os dias, mas expõe, não é mesmo? Sim, A gente lembra de usar o filtro solar ali no rosto, esquece do pescoço, esquece do é. colo, esquece dos braços, Das mãos das também. mãos também. Então, é a partir dos 40 anos
nós começamos já a enxergar os primeiros pontinhos de hipocromia. É onde nós devemos começar os tratamentos para reativar esse melanócito, Que idade mais ou menos, Sara? já a partir dos 40 anos. E a gente pode prevenir essas manchas brancas usando, no caso a gente está falando do Melostem, né? É. A prevenção é sempre com fotoproteção, né? Então, lembrando que a geração Z aí que já está tão preocupada com profilaxia, com prevenção do envelhecimento, saiba que não vai utilizar somente o filtro solar no rosto. Precisa lembrar do pescoço, precisa lembrar do colo e das mãos. Principalmente, ó, quem dirige o dia inteiro, aquele representante comercial sempre no carro, lado esquerdo mais exposto, pode ver, você vai ter mais manchas brancas do lado esquerdo do que do direito, né? Por conta exatamente disso, dessa fotoexposição, sem a proteção. O Melostem é um ativo, o único ativo no mercado até então, no mundo, vamos dizer assim, então por isso que ele acaba sendo muito interessante de apresentar aqui, porque ele é o primeiro ingrediente adaptógeno para tratar o melanócito, o seu ambiente, onde ele está, controlar o processo inflamatório, controlar, no caso, esses gatilhos que estão levando o melanócito para a senescência, para o envelhecimento e morte. Porque enquanto houver tempo, assim que começarem os primeiros surgimentos de hipocromia, é quando a gente precisa tratar. Já entrar com a prevenção e tratamento para esse ambiente do melanócito, que é a proposta do Melostem. Tipo, a gente já viu aquela manchinha branca, já chamou atenção, já começaram a tratar, É. ali. E ali, dessa região que tem a hipocromia, a leucodermia, faço um convite para todos que estão aqui escutando, assistindo esse podcast. Avalia não somente a área que está com a leucodermia, com a hipocromia, mas também toda a região. Pode perceber, é uma pele que está atrofiada, ela está mais fina, Sim, né? Então você vê todo um ambiente. A leucodermia é um ponto, é um sintoma de uma pele que está mais fina, ela está mais ressecada, ela tem mais prurido. As sim. pessoas do nada elas sentem, elas coçam. Quando elas vão perceber, já está com a marca da unha. E saem umas pelinhas também em algumas regiões. Sim, é uma região que está desidratada, ressecada. Então, assim, a leucodermia é só um sintoma de uma pele que está em fadiga, literalmente, desidratada, e ela pode não somente avançar para essa característica que é inestética, mas também ela pode perder a função de proteger. Por exemplo, imagina que nessa atrofia, nessa pele muito fina, começa a surgir uma série de lesões. Aquele prurido, aquela marca da unha, leva a uma ulceração, aquilo mancha ou aquilo pode agravar a hipocromia e fica realmente uma lesão. E não acontece só nos braços, isso vai ser no colo, toda a região que é fotoenvelhecida. E eu percebi, eu estava dando uma olhada na literatura do Melostem, e me chamou a atenção que ele não é só para leucodermia, Não, ele tem outras propriedades que me interessaram muito. Eu estou sim, usando, você me deu de presente, sim, aí, eu usei o tubo todo, uhum, e aí eu comprei, manipulei e continuo usando. E eu comecei a perceber a melhora da pele, sim, e eu queria que você falasse assim, além da leucodermia, ele também tem mais benefícios, né, Sara? sim, sim. Então, lembrando que, deixando bem claro aqui para quem está nos escutando, pele que coça é uma pele doente. Hum. Né. Então tá coçando a pele, toma muito cuidado, principalmente você sente mais prurido nos membros inferiores, na perna, né. Hum. Então a gente também pode ter ali, muitas vezes, comprometimento vascular. Então a pele, gente, ela é um órgão, ela tem uma série de estruturas que o melanócito, aqui que nós estamos discutindo, é uma parte. A pele atrofiada, que se torna mais fina com o passar dos anos, ela começa a trazer alguns sintomas que podem ser agravados se a gente não tratar. Então, a leucodermia, a hipocromia é um desses sinais. E o Melostem, quais são as demais propriedades, quais são os demais benefícios? Ele é um antioxidante por natureza. Ah, E eu acho que uma das perguntas que irão fazer para a gente sim. é o fato de, bom, se ele vai ajudar nas manchas brancas, Será que vai escurecer tudo? será que vai escurecer aquela que já está, né?
mais evidente, escura. Então, por isso que nós chamamos o Melostem de um ingrediente adaptógeno. Ele vai justamente chegar neste melanócito que está doente, inflamado, respondendo ou com excesso de pigmento ou com falta de pigmento, vai trazer esse melanócito para a normalidade. E isso a gente vê já nos cases que, inclusive, Lissandra, você mandou para a gente uma paciente Sim. que começou a usar a formulação desenvolvida por você e mandou o resultado dela, que eu acho que isso é muito bacana. Não é somente o fabricante lá na França que desenvolveu, testou e diz que funciona. Eu acho que isso é muito válido quando a gente traz para a nossa realidade e um cliente acha, né, vê que é necessário para ele, usa e percebe resultado e manda Sim. isso para a gente, A né? minha cliente, né, eu comprei o Melostem, fiz uma divulgação, e a minha cliente, ela usou e mandou, eu não nem pedi, aí ela mesma mandou a foto do braço. Detalhe, Sara, eu fiquei surpresa, porque geralmente eu peço para esperar 2 meses, quando começam a usar um dermocosmético, eu sempre falo: "Espere 2 meses", só Uhum. que ela em 3 semanas, foi muito rápida a Sim. resposta. A minha resposta não está sendo tão rápida, mas eu estou tendo resposta sim, porque eu já estava com a leucodermia há muitos e muitos e muitos anos. Uhum. Então, por isso que é importante, quanto mais cedo observar, já entrar com tratamento, porque esse melanócito ele está em fadiga, está cansado, senil e ele morre. Então, o Melostem, o que que ele vai fazer? Nessa fadiga, nesse cansaço do melanócito, ele vai tratar o que estiver, por exemplo, com excesso de pigmento, ele clareia, porque ele é um antioxidante, ele vai justamente favorecer esse clareamento. E onde está, Lissandra, com a região que está sem o pigmento, com a hipocromia, ele vai reativar o melanócito a produzir a melanina, tratando justamente as células tronco, o colágeno 17, que é o que suporta o melanócito. Então, o mecanismo de ação é muito inovador. Agora eu só não comecei a usar antes, gente, porque eu não conhecia. Eu conheci no congresso. Então foi aí que eu comecei a utilizar. Se eu soubesse, né, começaria a usar antes. Mas as manchas brancas do meu braço, eu já estou vendo muita diferença. Uhum. Sara, vou fazer uma pergunta para você, porque eu sei que vão perguntar. Vamos lá. Vitiligo, vão perguntar se vai Sim. resolver. Uhum. O vitiligo, ele é uma condição, que envolve o nosso sistema imunológico, né. Nós não temos aí uma razão pela qual o nosso sistema imunológico ataca o melanócito. É como se fosse ali um desequilíbrio, literalmente, que ocorre. Se especula aí uma série de causas e podem ser inclusive emocionais, né, isso a literatura já cita bastante, que vai justamente fazer com que nossas células de defesa, o nosso exército, que também é composto por células, a atacar o melanócito. Então, assim, pelo mecanismo de ação do Melostem, ele não vai, dessa maneira, impedir esse ataque das nossas células de defesa ao melanócito. Mas o que que o Melostem pode ajudar? Ele pode ajudar a essa mácula, ou seja, essa mancha, né, que é característico do vitiligo, a não avançar. Ah, Porque, com certeza, nós teremos, a partir deste ataque, um processo inflamatório. Se o Melostem, ele é um ingrediente que vai ajudar na inflamação, ajudar a dar suporte à célula tronco responsável do melanócito, a reativar sua produção de melanina, eu tenho certeza que o Melostem ele pode ser um adjuvante à terapia de vitiligo para que a mácula, a placa, aquela mancha branca do vitiligo não avance. bom, então, gente, resumindo, no caso do vitiligo, ele vai auxiliar, como a Sara explicou, não deixando que avance. Exato. E se você que tem manchas, né, que tem aí hipercromias, não vá se preocupar, porque ele não vai piorar a situação. Muito pelo contrário, ele vai fazer o quê? Uma uniformização da cor, Isso aí. né? E pode ser associado com outros ativos também, né, Sara? Sim. O percentual de uniformização da cor da pele foi de 56%. É muito alto. É.
Então esse mecanismo de ação, por isso que ele foi premiado. Ele é o ingrediente premiado, foi o ano passado que ele foi reconhecido como inovador, porque ele vai trazer essa resposta adaptógena, ou seja, trazer para níveis normais a síntese de melanina, nem em excesso, nem na falta, e ele, traz esse conceito de uniformidade. Eu levei um exemplo no congresso que a gente se encontrou, Lissandra, do ovo de codorna. Foi. O ovo de codorna, aquela casquinha, a gente tem uma mistura, né, de uma mancha mais escura, uma mais acastanhada, até uma branca, então tá tudo misturado. Se Sim. a gente for olhar o nosso braço, nossa perna, pelo aquele excesso, né, daquele excesso que nós cometemos lá na juventude, a falta de fotoproteção, até mesmo as receitas caseiras de se bronzear, pode ver. Sim, eu fazia. Não é? As pessoas faziam as receitas caseiras para se bronzear, para que dure mais tempo, enfim. Bom, estamos ali já agora pagando esse boleto, né? Porque as células mandam o boletinho depois para a gente. Bom, essa heterogeneidade, que parece mesmo essa casquinha do ovo de codorna, é justamente este cenário que o Melostem trata. Então, ele vai trazer essa uniformidade de tom, chega até 56%, ele eleva hidratação e ele eleva, eh, Lissandra, a elasticidade. Porque quando você pinça essa pele, pode ver, parece um celofane. Sim, Aquela pele muito fina, sim. você pinça, aquela marca da pinça fica, aquela memória da pega na pele, tamanha é a falta de elasticidade. Ou seja, tamanha é a falta de saúde dessa pele, Sim. né. Então, quando você vê nos estudos do Melostem que ele recupera as propriedades viscoelásticas da pele, é exatamente isso. Eu vou trazer para a normalidade essa propriedade viscoelástica da pele. Resumo, Sara, além de tudo ele rejuvenesce, Rejuvenesce, né. rejuvenesce, fortalece, vai diminuir essa fragilidade dessa pele atrofiada, Olha que legal. vai trazer água, vai trazer essa melhora da hidratação da pele, a A saúde saúde. da pele, É. né. Digamos que a mancha branca é só um ponto que ele vai melhorar. Isso que é bacana nele. Por isso que eu tô, assim, eu tô tão feliz de sair do banho e passar um produto, porque eu sempre falo, a gente não pode pensar só na beleza, a gente tem que pensar na saúde, né, e Exato. não vai existir uma beleza sustentável sem a saúde. Sim. Então, assim, eu uso todo o meu pós-banho, eu já hidrato os meus braços, passo no colo, que eu também tenho umas manchinhas de Uhum. leucodermia no colo, e tá indo super bem, É. né. E aí ele atende aquela necessidade que é crescente no mundo. A gente tem uma população ativa, de mulheres já entrando na menopausa, então a queda de hormônio favorece também o surgimento de leucodermias, como eu disse, né, o envelhecimento intrínseco nosso, a queda de hormônios, tá. E a nossa preocupação cada vez maior com o rejuvenescimento da pele do corpo. Então, o corpo é a nova face. Não é? É. Porque assim, o que antes a gente tinha um comportamento de consumo de mulheres 50 anos, já com aquela manguinha 3/4, não é? É, Com aquela gola alta, não muito alta, né, porque por conta do fogacho não há mulher que aguente uma gola alta, mas ali, né, o botãozinho. Hoje a mulher 50 a mais, ela usa regata. sim, Não é? sim. Ela quer uma alça. E aí, aquele braço, aquela manchinha não está correspondendo, aquele colo. Então, a uniformidade de tom, Lissandra, traz essa ideia de pele mais homogênea, mais hidratada também, né? E é o conceito de rejuvenescimento. Uma dúvida, Sara, se uma mulher, geneticamente ou por causa da epigenética, ela for desenvolver essas leucodermias no futuro, Uhum. se antes de aparecer, ela começar a usar o Melostem antes, ela pode evitar, esse aparecimento futuro? Sem dúvida, sem Então dúvida. ele previne também. Ele é um preventivo. Por quê? Qual é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação do Melostem é fortalecer o colágeno 17. O colágeno 17 é o que dá sustentação, é como se fosse uma cesta para o melanócito. O melanócito ele Ah, é uma célula que parece um polvo, né? tá. Ele tem uns bracinhos bem compridos, justamente para distribuir ao máximo a melanina na pele, e ele está suportado por este tecido à base de colágeno 17.
quando a gente envelhece, a gente está perdendo colágeno de tudo, né, Alessandra? Sim, O colágeno da pele, que é o principal colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 2, nós estamos perdendo as articulações. A gente tem uma atrofia que não é só pele. Os nossos vasos sanguíneos também estão perdendo colágeno, nosso couro cabeludo está perdendo colágeno. Então, tanto se fala hoje de medicina regenerativa, que qual é o objetivo da medicina regenerativa? Estimular, diminuir a perda de ingredientes naturalmente presentes nessa pele. Então, desde sempre, a Farm Special foi uma empresa que garimpou lá fora estratégias até então desconhecidas, que o Brasil ainda não tinha acesso e sempre trouxe com exclusividade para o Brasil. Há 15 anos atrás, trouxemos os fatores de crescimento, uma época que ninguém sim, sabia. Nossa, como assim, né? Muitos medicamentos, eles agem porque eles são precursores de fatores de crescimento. O fator de crescimento já está isolado, a gente já consegue suplementar. E hoje, quando a gente fala de medicina regenerativa, é a medicina do colágeno. Então, bom, se o seu carro você precisa ali trocar o pneu, porque por conta do desgaste você precisa ter ali um novo pneu, literalmente o nosso corpo está sofrendo sim, desgaste de todas sim, as frentes. A pele, Lissandra, é o grande é, é, a grande frente de batalha, né? Tá sim. nessa exposição cada vez mais agressiva. E a gente está perdendo o colágeno aí. Hoje a medicina avançou de uma tal maneira que eu posso, de maneira seletiva, repor qual é o tipo mais importante de colágeno e repondo esse colágeno, Lissandra, eu previno doenças. O que até então, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, eu esperava o sintoma acontecer, não é? É, Vou esperar a dor começar para depois eu é. pensar em alguma coisa. Não, mas espera aí, a minha família já é uma família que tem um desgaste articular. Eu não posso já ter algum hábito, um exercício, uma suplementação para tratar a saúde das minhas articulações, Sim, né? Poxa, eu já tenho ali uma tendência. Então, isso hoje é possível de se fazer, graças também a uma evolução da medicina que nós tivemos de uma maneira, assim, exponencial nos últimos 10 anos, sim. né. A gente fala aí de medicina regenerativa, de renovação, de regeneração, até então com precursores, substâncias que vão estimular o nosso corpo nessa proteção, só que hoje também eu já tenho a própria substância disponível para suplementação, que é muito legal Isso que é também. legal. Isso que é a modernidade, né, a Exato. tecnologia, né. Exatamente. Então as pessoas que às vezes eu sempre falo isso em podcast, Sandra. "Ah, mas eu já tentei de tudo". "Ah, mas olha", de verdade, inclusive mulheres na menopausa, são aquelas mulheres que muitas vezes chegam em alguns profissionais e esses profissionais falam: "Olha, você tem que se acostumar porque isso é coisa da idade", É, infelizmente né. alguns falam isso. É, não pode, olha, de verdade, um profissional que fala isso é um profissional desatualizado. Todos os anos nós temos uma evolução significativa nos tratamentos. Então, você que já, olha, já testei de tudo. Olha, eu já fiz de tudo para melasma, eu já fiz de tudo. Não, não fez de tudo ainda, porque todos os anos a gente tem uma estratégia, né? Você que vai para muitos congressos, Lissandra, a gente vê assim uma avalanche de Sim, inovações. sim, Algumas são realmente diferentes, e é essa que a Farm Special está sempre atenta para trazer. Não ser o mais do mesmo, não ser uma cópia de cópia. A Farma sempre foi pioneira em mecanismos diferenciados, por isso que a gente tem fabricantes renomados no nosso guarda-chuva para representar no Brasil. Então, assim, isso é um convite para todas as pessoas que às vezes falam, poxa, mas isso é da idade. E mancha branca, a leucodermia, ela é uma coisa assim, olha, é o pacote, né? Eu é, estou envelhecendo, dói aqui, ali, acolá, perde cabelo, e a mancha branca faz parte. sim, E não é assim, a gente tem essa evolução que é muito legal, é uma área muito farmacêutica, é a nossa área, né, Alessandra, que a gente sim, tem que se orgulhar bastante. sim, Eh, e trazer, viabilizar essas inovações nos tratamentos, que sim. podem ser por via tópica, pode ser por via oral, não é? E tem tanta coisa hoje, né, Sara, tem tanta Sim, coisa hoje, é só o profissional, seja de qual área for,
buscar conhecimento, Uhum. porque eu percebo que muitos profissionais não querem, está bom como está. É, Só que o paciente que procura esse profissional não vai ter melhora, ele vai ter que se conformar. E nós sabemos o quanto é difícil não é? a questão do climatério, né? Tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto esteticamente, como ele prejudica. E tem tanta saída hoje para isso, basta buscar que tudo tem um jeito, né. Lissandra, se temos essa projeção de vida de 80, 90 anos, como assim aos 45, 50 eu tenho que me conformar com determinados sintomas, não Sim, é? Se eu sim, tenho uma projeção de viver até os 90 anos, porque é isso que, temos aí já sim, na estatística, essa sim, projeção. Então quer dizer, eu tenho mais aí 45 anos pela pela frente, frente. 40 anos, ué, espera aí, como assim? Esse pacote de sintomas eu tenho que me conformar, E como você vai viver assim, não né, é? triste, né, debilitada, então tem que pensar mesmo, né. É isso aí. Só para a gente terminar a parte do Melostem, Sara, eu queria perguntar para você a origem dele. Uhum. Ele não é nacional, né? Não, ele foi desenvolvido por uma técnica chamada de células-tronco vegetais da flor monarda. É uma flor que ela cresce em clima temperado, ela não está aqui no Brasil, ela não desenvolve em ambiente tropical, ela precisa do frio. E esse marcador, essa substância, é um potente antioxidante. E foi visto um mecanismo de ação em melanócito no controle dessa inflamação que leva à hipocromia causada pelo envelhecimento. E lembrando também, né, Alessandra, que essa hipocromia também pode ser decorrente de uma inflamação causada, por exemplo, por um laser, por um peeling, por um procedimento inflamatório intenso, que este melanócito sentiu a ponto de interromper a sua síntese de melanina. Isso é muito comum no laser, Ah, que né? bom você falar. Então, por exemplo, eh, vamos lembrar que o Melostem ele pode ser utilizado no preparo de procedimentos mais invasivos, procedimentos que envolvem calor, como laser, eritema, como peelings químicos, o TCA, né. Tá, Então, a ausência de pigmento, você depois de um procedimento ter lesões hipocrômicas é algo muito sério, preocupante, e que o Melostem ele pode já no preparo e no imediato tratar. tá. Isso é muito comum também da gente indicar o No Melostem. pós-imediato. No Tá. pós-imediato. Eu indicaria já no preparo. Se tem um paciente, um fototipo 3/4, uma pele oriental, por exemplo, que tem uma tendência a ter uma hipercromia pós-inflamatória, ou às vezes, dependendo dessa inflamação ser uma hipocromia, o Melostem esse é o grande adaptógeno para ser utilizado como preparo, Que interessante. Bem lembrado, Sara. tá? E agora, Sara, vamos falar um pouco sobre a outra novidade Uhum. que se chama Venusiane, né, Venusiane. Venusiane. Nós estamos acostumados em falar de raios ultravioleta, UVA, UVB, todo mundo escuta falar: "Ah, UVA, UVB", vai na drogaria, fica comprando, se preocupando com o FPS. Eu já falei para vocês todas que não é assim, que não é para ficar se preocupando com FPS, né, mas as mulheres entram na drogaria, ficam lá FPS, FPS, né, tem também o PPD, mas hoje não. Hoje a gente vai falar da radiação infravermelha, do ativo venusiane, né, e eu quero que a Sara explique a diferença desses raios solares. É, não é? De novo os raios solares. Gente, é muito bom o sol, não é? Dentro do que a gente conhece de proteção. Por isso que é importante a gente conhecer para a gente poder se proteger, né? O raio infravermelho, ele é um raio muito longo e ele é responsável pelo calor ionizante. Vamos, desmistificar aqui, porque a gente também usa o infravermelho para, por exemplo, LED terapia, Sim. para um estímulo de colágeno. Será que é o mesmo infravermelho? Não, nós estamos falando do infravermelho ionizante do Sol. Ele tem um comprimento de onda muito elevado, a ação dele é muito profunda
E vamos lembrar, é o que vai dar a sensação de calor, Ele penetra muito. muito mais do que o VA. Então, assim, o calor não é novidade para ninguém, que o calor ele acelera reações químicas, certo? Certo. Se você Por conta disso, nós temos uma geladeira nas nossas cozinhas, certo? Por que que a Certo. gente tem um refrigerador para baixar a temperatura? Porque eu não quero que a salada estrague rapidamente, a fruta, a proteína, porque o calor é o grande acelerador de reações químicas. Se você quer manter a sua pele o mais rejuvenescida possível, evite o calor. E isso é diferente de ultravioleta. O ultravioleta ele está presente em dias quentes e dias frios. Ele não depende de dias ensolarados, aquele céu azul brilhante sem nuvens para agir. Ultravioleta, perdão, que o nosso fotoprotetor protege, ele não depende de dias ensolarados. Né? Por isso que tem pessoas, e são muitas, tá? Mais de 60% da população só usa filtro solar em dias ensolarados. Errado. Você tem que usar todos os dias, porque o ultravioleta está em todas as estações do ano, umas mais concentradas, outras menos. Agora, o infravermelho é o calor. E o calor, ele está muitas vezes presente, Lissandra, no carro que ficou estacionado no sol. Você, Sim, com melasma, vai abrir a porta, vai entrar no carro, aquele bafo. sim. Você mesmo disse, né? A pessoa vai usar um capacete, vai passear, vai andar de moto, aquele calor. Então, o envelhecimento por calor é algo que a gente está discutindo muito nos últimos anos, especialmente do ano passado para cá, porque 2023 foi o ano mais quente registrado na história. E a tendência é só aumentar, pelo que eu tenho visto, É, a tendência é cada vez piorar sim, o calor, né. sim, E para quem tem melasma é um problemão, sim, porque eu percebo que quando eu cuido de mulheres que moram em regiões quentes, uhum, a demora em ter a melhora é grande, sim, e eu fico muito preocupada, porque aonde nós vamos parar? E uhum, aí surge o uhum. Venusiane, que Para justamente reforçar as nossas defesas contra esse calor. sim, porque para mim o Venusiane, a chegada dele foi aquela luz no fundo do túnel que eu estava esperando. Sim. Porque eu tenho mulheres que eu cuido com melasma, porque eu gosto muito desse assunto, e elas demoram muito para melhorar. E detalhe, você passa às vezes um ácido e elas fazem uma Piora, piora. piora. Porque o que acontece? A nossa pele é pura proteína, né, vamos lembrar do bife, Uhum. não é? O Sim, que acontece ali naquela chapa quente? Tá literalmente fritando, né. Como fica esse bife? Ele fica duro, ele fica enrijecido, ele muda de cor. A gente tem inclusive tomar cuidado com tratamentos que elevam o calor. andam falando muito disso na internet. Muito. Por quê? Porque esse calor, nossa, realmente provoca ali um processo inflamatório, dá esse processo inflamatório, às vezes, é um edema que está dando na pele, né, Alessandra? Sim, Ah, mas ficou firme, eu estou sentindo minha pele mais firme, mas na verdade ela está inchada. É uma pele que queimou, então ela tem um edema subcutâneo ali, né? Aquele edema na pele. E tomar muito cuidado com o melanócito, o melanócito está no meio disso. Esse calor, tomar muito cuidado, tá? Embora nós tenhamos, né, Alessandra, lasers, enfim, com picos segundos, você tem ali o disparo da energia muito rápida. E, inclusive, quanto mais moderno for a tecnologia, melhor para a gente não ter esse rebote, esse efeito colateral de terapias que envolvem calor, tá? Mas só para quem está nos assistindo entender o mecanismo do Venusiane. Ele vai elevar os nossos antioxidantes naturais, que as pessoas acham que o antioxidante é algo que a gente só suplementa. E não, a nossa pele, o nosso organismo tem antioxidantes naturais, eles são muito potentes. Enquanto eu preciso de uma molécula de vitamina C para neutralizar uma molécula de radical livre, uma molécula, por exemplo, de superóxido desmutase, que é um dos nossos antioxidantes naturais, neutraliza 1 milhão de nossa, radicais livres. Então, vamos ver a potência? Uma vitamina C é 1 para 1. sim, Uma molécula de sódio, eu neutralizo 1 milhão nossa, de que moléculas. Você diferença. entende? Então, assim, o que que é melhor? Eu, claro, sempre vai ser muito bem-vinda a vitamina C, um importante escudo, mas sem se esquecer de reativar nossos antioxidantes naturais. Quem são?
superóxido desmutase, acabei de falar, que é a SOD, Uhum, catalase uhum. e glutationa. Então, quando você vê, os congressos internacionais falam muito disso. Muitos tratamentos de algumas doenças visam aumentar quem? Os antioxidantes naturalmente presentes nos nossos tecidos. E o Venuciane, Os 3 ele aumenta os 3 antioxidantes naturais, então naturais. ele faz com que nosso organismo, aumente esses Bloqueio, que né? interessante. Então, aí o que acontece? E testado no infravermelho, porque a quantidade de radicais livres produzidas no infravermelho é absurda. Por isso que eu falo, você quer rejuvenescimento? É frio. É frio. São terapias que envolvem o frio, o frescor, porque tudo que esquenta demais é o bife na frigideira, Sim. literalmente. Basta você ver pessoas que infelizmente têm que trabalhar no campo. Eu É, sei que daí tem outros fatores, eu sei que uhum, tem ultravioleta, eu sei, uhum. mas tem o É o infravermelho calor, também, é o sim. calor. Então aquele agricultor que trabalha no campo, ou aquele pescador que trabalha na praia, pessoas que torram no sol, né. Eu vejo, Corrida na praia. corrida na A pessoa gosta de praia. sol, sol é muito bom. É através do sol que a gente produz endorfina, Sim, né. é bom O e bem-estar. Olha, Sara, eu vou falar para você. Eu acho lindo o sol, tiro foto de sol, gosto de olhar para o sol, paisagens, mas ficar torrando, eu já não gosto Não, isso mais. não é saudável. E aí, Lissandra, nós falamos que 2023 foi um dos anos mais quentes, e foi mesmo, ou mais quente. Eu vindo para cá, eu escutei uma matéria, né? Foi quando nós tivemos a maior quantidade de gases de efeito estufa. Foi Olha, o ano passado. Então, aí faz um sentido. Tenho muitos gases de efeito estufa, mais o quê? O calor que foi recorde no ano. E aí, será que as nossas peles estão preparadas? Eu digo que não, não é? A sim. nossa evolução fez com que nós perdêssemos os pelos. Os animais têm pelos. Eles têm condições, às vezes, até de resistir. Nós não. A gente está cada vez mais o quê? Vulnerável. Então, esse aumento de calor, a nossa pele não está preparada, ela não tem espessura para aguentar esse aumento de temperatura. Então, no caso, né, pelo que tudo que você está explicando do Venuciane, o Venuciane seria usado nos dermocosméticos, Sim, prevenção. para prevenção, tanto prevenir o envelhecimento e também ajudar no tratamento das mulheres que têm melasma. Sim. Por quê? É mais uma estratégia para tratar o ambiente do melanócito. Então, Entendi. por que que na nossa formulação nós colocamos o Melostem, com essa propriedade inovadora que a gente acabou de falar, juntamente do Venuciano? Porque nós estamos nos preocupando em preencher o gap deixado pelo filtro solar. O filtro solar não faz Tá. isso. O filtro solar, ele trabalha lá no ultravioleta, ele trabalha o efeito antioxidante também, porque é o seguinte: quanto mais a gente avança no espectro solar, maior é a produção de radical livre. Tá. Então, o ultravioleta não apenas queima a pele e bronzeia, o ultravioleta produz radical livre. Sim. Infravermelho, muito mais. E ninguém fala disso, Ninguém Sara. fala. Ninguém Tá? fala Então a gente disso. tem radical livre sendo produzido no espectro solar. E aí, o que acontece? Eu preciso aumentar a inteligência da minha pele neste escudo natural, que são os meus antioxidantes superpotentes, 1 para 1 milhão, Sim. que são os Então endógenos. então, pra quem está nos assistindo, a radiação, eh, infravermelha, ela é pior que a ultravioleta, então nós que nos preocupamos com FPS, com PPD, saiba que ainda não, eu acho que comercialmente não tem, né, Sara? Nenhum ativo. Não tem ainda no comércio, vocês não vão achar ainda protetor solar para infravermelho. Uhum. E as farmácias de manipulação já têm acesso ao Venuciane, que ele é o protetor para pior radiação, quando a gente está falando agora no momento de envelhecimento Envelhecimento. e saúde também, né, Sara? Saúde também. Por quê? É o que a gente vê na prática. É uma pele coriácea, é uma pele rígida, não é? Sim, Dura, sim, é uma pele sem água, sim, é uma pele que demora a responder aos tratamentos, aquilo que você falou. Olha, para umas pacientes a gente nota o resultado, para outras não. Muitas vezes essa pele mais coriácea, que muitas vezes se deve ao fato de estar muito exposta a calor, dificulta até permeação de substâncias, de produtos na pele.
Então você vê como não é saudável, né, Sim. isso também envelhece, isso também, faz com que a gente não tenha memória de hidratação, de elasticidade. Então, Sara, vamos só resumir aqui. Quem mora no Brasil, país tropical, o Sim, ideal seria ter nas suas formulações o Venuciane. para usar antes do filtro solar. Passa o Venuciane antes. Antes, então uma formulação que vai ser o grande preenchedor de todas aquelas áreas que o filtro solar não atua. Então a gente usa antes, então a gente pode pôr um antioxidante, a gente pode utilizar o Melostem para tratamento do ambiente, Venuceane, que é para ambiente em infravermelho, e por último, filtro solar, maquiagem, É, pigmento. e aproveitando, né, gente, até trouxe para mostrar para vocês. Eu fiz, para essa esse podcast um produto que ele tem na sua composição. Ele tem Melostem, ele tem Venuciane e também, Sara, o Cristalide. Sim. Queria que depois você falasse um pouquinho. Uhum, Opa, tá me dando um baile aqui. Eu uhum, coloquei até um pouquinho de pigmento nele uhum, para ficar de mica, para ele dar um efeito glow, uhum. que as mulheres gostam muito desse efeito glow. Então, aqui nesse produto, nós temos Venuciane, Melostem, Cristalide e você pode passar de manhã cedo antes do protetor solar. E ele tem um efeito luminoso também. Delicado, tá, gente? Bem delicado. Espalha bem. Espalha bem, espera um pouquinho e passa por cima o protetor solar antes de sair de casa. Depois, se quiser passar maquiagem também, por cima do protetor. Tem protetores que já têm esse efeito de Cor. maquiagem, de cor, Uhum, né, Sara? uhum, E então, Sara, só para a gente fechar aqui essa parte desse produto, você pode falar um pouquinho do Cristalide? uhum, claro. Vamos lá. O Cristalide é o terceiro protetor da pele, vamos dizer assim, que algumas formulações de fotoprotetores ainda não têm como visão estratégia, que é a glicação. Glicação é uma outra reação química que deixa a pele rígida, dura e ataca o colágeno diretamente, né? Sim, Tem muita relação, por exemplo, com quem come muito açúcar, sim, né? A gente sabe que o doce, o açúcar, a resistência insulínica ataca diretamente a saúde do colágeno da pele, então não é difícil da gente entender. Prova é que pessoas com diabetes não têm uma boa resposta de cicatrização da pele, sim. então abre muito facilmente feridas, o corte demora muito tempo para fechar, o risco de infecção é muito maior. Por quê? Porque você tem o colágeno doente, por conta da glicação, que é uma reação química que danifica mesmo a estrutura do colágeno. E aí você tem uma pele, muitas vezes, com alteração de cor, uma pele que, inclusive, Lissandra, tem um cheiro diferente. Pele Inclusive glicada cheira diferente. inclusive falam que com o envelhecimento vai também mudando o cheiro da pele. Sim, você tem um cheiro diferente da pele, tudo isso decorrente, às vezes, já de uma resistência insulínica. Essa glicação, a pele fica amarelada, Sara? Fica amarelada. Por exemplo, um dos pigmentos que a gente encontra na pele glicada é a lipofucsina. Lipofucsina é amarelada acastanhada. Então, às vezes, eu falo isso muito para os médicos nas aulas, né? Você está olhando uma pele, ela está irregular, ela está heterogênea, mas nem tudo que você está olhando é melanina. Pode Hum. ser um resíduo de glicação. Então, pessoas que comem muito doce, pessoas que já têm uma resistência insulínica, já precisam usar uma metformina, porque depois dos 40 anos começa a mudar perfil lipêmico, já aumenta colesterol, triglicérides, então já começa a ter lá no dia a dia o uso de estatinas. Juntamente, o médico já, por profilaxia, indica lá uma metformina. Gente, isso já é um sinal de que tem que ir para academia, fazer mais exercício, né? Sim. Porque isso tem que estar lado a lado. E isso vai danificar tecido, isso vai danificar a pele, tá? O Cristalide, ele tem como finalidade remover da nossa pele compostos glicados. Então, aquela pessoa que já tem uma tendência a acumular compostos glicados que ficam como se fossem resíduos mesmo, tá? De glicação, como se fosse um lixo celular. Ruim isso, né? Sim. E isso na pele, quanto mais clara for a pessoa, ela consegue mesmo enxergar na área dos olhos, no canto do nariz, tá? As regiões onde a pele é mais fina, por exemplo, a área dos olhos é muito comum, você vê lá os grânulos de lipofucsina.
Isso é um indicativo de que você tem algo que está descontrolado, a gente precisa tratar isso daí. O Cristalide é um grande, vamos dizer assim, eh, não é um despigmentante, ele vai fazer essa limpeza da pele e ele vai aumentar a reflectância, né, as pessoas é meio difícil das pessoas entender, a pele que é mais radiante, a radiância. Radiância, aquilo que a gente escutava antigamente, as nossas avós dizendo, né, a pele radiante. O que que é uma pele mais radiante? É aquela pele que é translúcida, ela não é opaca. Infelizmente, pele glicada é opaca. A Hum, pele a luz, ela foca, ela não irradia a fica luz. feia a pele. Exatamente, você tem um ponto de luz que você coloca na pele, essa luz ela não irradia, a reflectância, né, ela é uma pele opaca. Vê a pele da criança e a pele Sim. idosa, é uma pele opaca. Até o Cristalite, uma época, eu escutei falar, fazer uma comparação com a pele das coreanas, né, Sim, que eu não sei o que que elas fazem, muita Sara, água, que pele linda que elas têm, muita Sara. água. É um clima mais frio também. Eles usam muito creme, Lissandra, para memória de hidratação, porque é um clima muito frio, Hum, tá. É uma pele que eles têm como padrão de beleza a homogeneidade da cor, então lá, diferente do Brasil, o Brasil valoriza muito o bronzeado, é, a marquinha do biquíni, não é? é, Lá não, lá o padrão de beleza, você vê que isso é comportamento de consumo. O padrão de beleza da coreana é a pele mais clara possível e homogênea, tá. Então isso daí desde pequenininha as meninas já aprendem a tomar cuidado com aquele pouco período de tempo que vai ter no ano de calor. E durante todo o tempo de frio, que é um frio muito rigoroso, elas têm o costume de utilizar cremes que são oclusivos, são oclusão, gente, quando eu falo não é que vai causar espinha não, é aquele creme que vai ter uma película, que vai fazer com que essa água não se dissipe no frio, né, porque a gente resseca muito a pele no frio. é uma proteção É uma mesmo, né. proteção. Então isso aí é comportamento de consumo mesmo, tá. Por quê? Porque para elas padrão de beleza é pele homogênea, Sa sem manchas. Sara, você acha que o Pantenol faria essa película? Sim, ele é umectante. Onde o pantenol tiver, ele vai trazer umidade. Só Tá, que o que está acontecendo com o nosso apesar que agora, né, a chuva está voltando. O que que aconteceu com essa estiagem esse ano, gente? Que foi surreal, né. sim. Aqui em São Paulo, nós sentimos muita estiagem. Eu posso imaginar quem é, por exemplo, do Centro-Oeste, como foi a estiagem nessas regiões muito seca, né? Sim, Então não adianta também utilizar um produto que depende de uma boa umidade do ar, tá, porque se eu tenho ele sobre a minha pele e eu dependo da umidade para ele funcionar, não é muito inteligente, ele está lá. tá, O ideal é usar peptídeo, porque o tá. peptídeo ele vai levar água para camadas mais profundas, ele não vai ficar ali filmógeno esperando uma umidade do ar e ali acrescentar. Fala um pra gente. Peptídeos, a gente pode falar de fatores de crescimento, matrixil, o próprio cristalide é peptídeo. Ah, ele é peptídeo. Então, aqui na nossa formulação, o peptídeo é o cristalide, ele vai levar água. Tá, e ele é de origem natural, Sara? Peptídeo, ele é biotecnológico, Tá. tá? Ele é encapsulado, inclusive, né? Então ele vai conseguir chegar a camadas mais profundas, né? Porque glicação, ela tá toda espalhada. Então, hoje a gente tem que clarear a pele com ingredientes encapsulados, inteligentes, que conseguem acessar todos os cantos da pele. Então, por isso que o Cristalide estrategicamente é encapsulado. Que interessante. Bom, então vou falar que a fórmula ficou completa, Sara. Ficou, ele vai preencher todo o gap. Então, olha que legal. Prepara a pele para o infravermelho, prepara a pele para tratar já aquele melanócito senil, entrando em fadiga, que a gente tem o Melostem, vai tratar a pele que tenha, às vezes, já resíduo de glicação, isso é muito importante, não é, a gente não está falando de beleza, a gente está falando de saúde, né? Pele glicada é uma pele que, se não tratar, é uma pele que vai dar problemas depois, né, Ela tá com impurezas, vamos falar assim. impurezas, e tende a aumentar. Aí, o paciente usa esse preparo da pele, Lissandra, depois ele vem com filtro solar, então a gente estava é o full protection, que tanto se fala nos congressos lá fora. Full protection, o que que quer dizer? Eu estou pensando no ultravioleta,
No visível, porque filtro solar com cor, a gente está tratando o espectro visível, luz Uhum. azul, então a gente tem luz azul em todos os lugares. E agora a gente está falando também do infravermelho. Tudo isso, gente, é saúde para o melanócito, o ambiente da pele, e com isso a gente vai ter uma pele mais homogênea e mais saudável. É o que eu sempre falo, a saúde. Não adianta você comprar uma base maravilhosa, não adianta, Sara. Não, E você vai aplicar essa base maravilhosa no seu rosto, achando que vai compensar uma pele judiada, uma pele manchada, uma pele sem viço, uma pele enrugada. Não vai, gente. Pode ser uma base da Dior, não adianta. é craquela, uma pele que não tem memória de hidratação, não é saudável. Uma pele como falam hoje, né, a minha mãe falava: "Filha, você já ouviu falar da pele crepe?". E aí ela começou a falar, falei: "Que é a pele crepe?". "É a pele que você falou, que marca, que você dá um beliscãozinho que não Uhum, volta, que não tem elasticidade". Então, gente, primeiro a saúde da pele e a beleza vai vir junto. Então, uhum. nós na verdade essa fórmula aqui não é minha, essa fórmula o crédito é da Sara, essa fórmula quem elaborou foi a Sara, não fui eu, então o crédito é dela. Ficou uma fórmula completa para tanto prevenir, os danos do sol, do tempo, ela vai, modular todo o envelhecimento, ela vai tratar o envelhecimento, ela vai também clarear, ela vai dar essa homogeneidade no tom da pele, a luminosidade que a gente quer das coreanas, tudo isso junto e proteger da radiação infravermelha que, como ela falou, é muito, deletéria, ela é profunda, ela vai na derme, né, Sara? Até profunda, né? Na derme Uhum. profunda, lá onde a gente tem fibroblasto fazendo colágeno, elastina, Célula tronco. célula tronco, então essa radiação infravermelha, ela é profunda. A radiação que deixa a nossa pele vermelha, que queima, é o UVB, ela não é profunda, Uhum, né, ela não pega fibroblasto. Já a infravermelha, ela vai lá no fundo, uhum. né. Exatamente. Aquilo lá que eu falo, uma coisa é falar: "Você está envelhecendo, vai envelhecer", mas como envelhecer? Tem como envelhecer de uma maneira melhor? Claro que tem. Claro que tem. E é isso que muitos profissionais não passam para os seus pacientes, É infelizmente. isso aí. E vejam o sono, a Sim, qualidade do sono, porque você está dormindo, você não sabe quantas vezes você acorda, sim. você não sabe se você ronca. Você sabe se você ronca? Eu não ronco, meu marido ronca. Eu sei que ele Ele ronca. diz pra você que você ronca? Ele é educado. E aí o que acontece? Tá faltando oxigênio. Olha Não só. tá em você aí o coração que é super dependente, o cérebro, como é que fica isso? 8 horas que você dorme todas as noites, como tá a qualidade do sono? Tem que ver. Sim. Bom, então, Sara, quero agradecer muito a sua participação, você ter vindo fazer esse podcast comigo. Foi extremamente rico, enriquecedor, a gente aprendeu muito e que você venha outras vezes. Fico muito feliz, agradeço em nome da Farm Special, especialmente por estar com você, Alessandra, que é uma amiga minha pessoal. Agradeço, espero que tenha sido útil esse nosso bate-papo e que tenha aí trazido esse esclarecimento, né, a tantas dúvidas que a gente tem hoje em dia nas inovações, os tratamentos que estão chegando e se tem jeito, Com né? certeza foi. A Sara, gente, a gente começa a falar, a gente não quer parar de escutar ela falar, porque ela sabe muito, a gente quer escutar cada vez mais. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.